Muito boa tarde. Começa aqui a Praça do Município, programa semanal na Diana FM com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. Esta semana contamos com a participação de Diogo Vasconcelos do CDS-PP, Luís Caldeirinha Roma do Partido Chega, Paula de Deus do PS e António Gavela do PCP. Obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade para participar no programa. Avançamos já para as notas de abertura e começamos pelo Diogo Vasconcelos do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, aos meus companheiros de painel, aos ouvintes da Diana FM, sejam bem-vindos à Praça do Município. Eu só trago duas notas de abertura muito rápidas. A primeira é para dar nota que iniciou a Cimeira do Clima em Glasgow, por estes dias. Começou mal porque os maiores poluentes, digamos assim, não se fizeram representar, a China e por aí fora, portanto não começou bem. Espero que acabe bem, espero que haja boas novidades e que a humanidade pegue de vez neste problema que é de todos e não há maneira de fugir dele. Dar aqui também nota do anúncio do Primeiro-Ministro da inclusão de passageiros na linha de Évora-Elvas do comboio. É uma medida positiva, mas o que nós precisamos mesmo, e que precisávamos mesmo, e que era na realidade muito positivo para a cidade, era termos uma plataforma logística e uma paragem para os comboios de mercadorias pararem em Évora e poderem carregar e descarregar mercadorias de uma maneira a deixar todo esse negócio e todo esse desenvolvimento na cidade e não em Badajoz, como parece que vai ser o que vai acontecer e como é previsível. Não se percebe que nós não apanhemos esse polo de investimento e esse negócio todo para desenvolver a nossa cidade, para desenvolver o nosso país. Espero que isso ainda seja revisto, mas não tenho muita esperança. Obrigado. Ora, avançamos agora para a nota de abertura do Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega. Boa tarde. Boa tarde a todos, aos meus ouvintes, aos meus colegas de painel. Boa tarde. Tenho aqui 3 notas, 2 delas relacionadas. A primeira é congratular-me com a assinatura da consignação das obras do novo Hospital Distrital de Évora. Espero que seja realmente a última pedra que foi lançada. Sei que há algumas indefinições ainda no que diz respeito à execução das infraestruturas, nomeadamente arruamentos, água, esgotos, etc. Penso que isso estará a ser negociado com a Câmara ou em fase de última de negociação e que também não sirvam para depois se atrasar o andamento normal das obras de uma infraestrutura que tão necessária é ao nosso concelho e à nossa região. A segunda e terceira notas de abertura que estão relacionadas relativamente como falámos na última vez, há 15 dias atrás houve em Évora a Marcha da Saúde, a Marcha da Vida, que decorreu muitíssimo bem, dentro da normalidade, e trago isto à colação porque não entendo muito bem como é que amanhã os nossos deputados, em fase final de mandato, porque está breve a dissolução da Assembleia, escolheram precisamente, em vez de olhar pela vida dos portugueses, olhar pela sua morte, depois de termos atravessado um período de pandemia que trouxe um mal-estar enorme, não só as famílias, pelos entes que desapareceram de várias famílias de todo o Portugal, mas nomeadamente em Évora, mas também porque é uma discussão que vai ser feita sem preparação, ao arrepio da maior parte das instituições, do Conselho Nacional de Ética, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros. É uma discussão que vai ser feita à pressa, perdoem-me as expressões, mas a ideia que dá é que de alguma arrogância dos nossos deputados e de um desprezo que mostram pela vontade dos portugueses, dizem os partidos que querem respeitar a vontade dos portugueses. Ora, a Assembleia não vai ser com certeza a mesma a composição
e, portanto, os senhores deputados acho que faziam muito bem em aguardar para a nova Constituição da Assembleia e então aí se poder discutir com algum tempo. Dá a ideia que é um ato de desespero, dá a ideia mesmo de que é feito por deputados que não têm a consciência tranquila daquilo que fizeram. Porque havia muitos outros, nós sabemos que há muitos outros diplomas que estavam em mãos, nomeadamente da luta contra a corrupção, por exemplo, que eu penso que será muito mais importante do que discutir a eutanásia, quando no Orçamento de Estado do ano que estamos a seguir, por exemplo, e por vontade do PAN, como sabemos, o orçamento previa uma verba superior a 40 milhões de euros para não haver, e que eu estou de acordo, enfim, sempre tive animais em casa e nunca os tratei mal, mas o que é facto é que pagamos para tratar bem dos animais e agora discutimos uma legislação para matar os humanos. Há qualquer coisa aqui que não está bem na nossa sociedade e que eu acho que muito mau tom este último ato da nossa Assembleia. Obrigado. Muito bem, agora é a vez da Paula Deus do PS com a sua nota ou notas de abertura. Boa tarde. Muito boa tarde a todos os colegas de painel, muito boa tarde a todas e a todos os ouvintes. Eu tenho uma única nota, e tenho uma única nota pela seriedade e pelo respeito que o tempo, aliás, o tema merece, e é precisamente sobre a lei da eutanásia. E o meu apelo é para cada um de nós faça um exercício de imaginação e se coloque na posição de todas aquelas mulheres e homens que há anos e anos padecem de um profundo sofrimento psicológico e físico e a quem nós exigimos que, para além dos limites, da capacidade de limite de sofrimento humano, se mantenham a viver numa condição que para eles é impossível e intolerável. E é esta tirania de impormos ao outro um sofrimento impensável, ao ponto de alguém dizer: eu já não consigo mais suportar isto. Por favor, aliviem-me este sofrimento, este exercício, que eu peço a cada um e a cada uma de vós que me está a ouvir que faça. Está em debate uma lei que foi objeto de ampla discussão. Foi ao Tribunal Constitucional, em que os conceitos que era necessário clarificar foram clarificados. E porque o tempo de quem está a sofrer não é o tempo de todos nós, é um tempo longo, um tempo infinito, um tempo para quem uma hora representa anos de sofrimento, é natural que pessoas com consciência, com respeito pela profunda dignidade da vida humana e que se conseguem colocar no lado do outro, criem condições para que, do ponto de vista médico, e convido as pessoas a lerem a lei para perceberem o quanto é restritiva, o quanto não é dada a abusos libertinos de quem quer explorar esse tema, mas num gesto profundamente humano e num gesto de decisão clínica, por quem tem competência na matéria, contribui para ajudar uma pessoa a acabar com o seu sofrimento. E quem vos diz isto é uma mulher que educou uma filha a crescer e a conversar com uma avó em estado vegetativo. Não é, diria, de bom tom partilharmos as nossas experiências, mas é importante que quem nos está a ouvir perceba a consistência com que expressamos as nossas opiniões. Quando a minha filha tinha 3 meses, e vou ser muito breve, minha avó teve um AVC, ficou em estado vegetativo. Durante 8 anos, os meus pais, que mais não foram, eu diria, do que anjos, de 4 em 4 horas mobilizavam a minha avó, alimentavam-na por sonda, recorremos a pessoas que 365 dias por ano e 366 dias em anos, que o mês de fevereiro tinha 29 dias, de manhã e de tarde faziam a higiene daquela mulher. 8 anos em que os meus pais não tiveram um dia
um dia de descanso. A eles agradeço e a todas as pessoas que me estão a ouvir e que sabem do que estou a falar. À minha avó não se aplicava o conceito da morte medicamente assistida, porque não estava ligada a máquinas. Cuidámos dela como conseguimos. Cuidámos dela com todas as forças que a família tinha, mas cuidámos dela, porque os meus pais tinham acabado de reformar. E os dois conseguiram organizar-se e conseguirmos ter apoio de pessoas para nos apoiarem nesta missão. A minha filha aprendeu a comunicar com um ser humano que estava ali e que, para além de tudo, era a avó bis da minha filha. Era assim que ela a tratava. E quando ela faleceu, a Carolina disse: mãe, a avó bis já ali não está. E eu disse: pois, mas a avó bis estava muito doente. Sim, mãe, mas estava ali. E, portanto, é uma mulher que conhece profundamente aquilo que é o drama do sofrimento humano de uma família, que vos diz que a lei, vulgarmente conhecida como lei de eutanásia, é um ato humano, de profunda coragem, por todos aqueles homens e mulheres que estão na Assembleia da República e que agora decidem aprová-la, não à pressa, mas para darem um sinal a quem está nesta situação de que há quem esteja atento àquilo que se está a passar no silêncio e na invisibilidade da vida destas pessoas. E vamos para a última nota de abertura, é do António Gavela, do PCP. Boa tarde, António Gavela. Boa tarde aos ouvintes da Rádio de Viana e da Praça do Município. Boa tarde aos colegas de painel. Tenho duas pequenas notas. É difícil de introduzir depois desta situação que a Paula acabou de relatar de viva voz, mas de qualquer forma elas não estão neste âmbito, mas considero que têm a ver com a nossa cidade e têm a ver com a sua vida e as suas ações no sentido do seu desenvolvimento. Referir que foi ontem assinado o protocolo para as missões de socorro entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora, a Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Câmara Municipal de Évora, que nos garante, em termos futuros, uma maior eficácia nas equipas de intervenção permanente e no sentido de dar resposta a situações, digamos, imprevistas, de socorro aos eborenses e certamente à região. Uma outra iniciativa que se liga ao processo de candidatura da Évora à Capital Europeia da Cultura de 2027, que foi a realização no dia 28 de novembro da meia maratona Cidade de Évora, que simbolicamente se realizou neste dia da entrega da candidatura para que, digamos, Évora possa, entre as várias candidaturas do país, ser vencedora e trazer para a cidade um quadro de desenvolvimento cultural e não só patrimonial, económico, social, que todos pretendemos. Eram estas as notas que queria referir. Muito bem, está então concluída a primeira ronda, vamos para o principal tema que foi escolhido pela nossa redação, a distribuição de pelouros na Câmara de Évora, na sequência da tomada de posse do novo Executivo, depois das eleições autárquicas de 26 de setembro. Essa distribuição de pelouros está em suspenso, uma vez que ainda decorrem negociações entre as forças políticas eleitas para a Câmara Municipal. Ora, começava pelo Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, começava por lhe perguntar se vê algum problema neste atraso, entre aspas, neste adiamento da distribuição de pelouros. Se acha que a Câmara está paralisada por causa disso? Obviamente que já deviam ter que isso devia estar tratado, não é? Estamos a falar já, lá vai um mês e quase meio das eleições e continuamos com a Câmara sem pelouros, portanto, na minha opinião, isto já devia ter sido tratado. O Presidente parece que finalmente está a fazer contactos firmes sobre essa situação. É pública uma proposta do PS de eleger o vice-presidente e meter outro vereador, ficaram 2-2, parece que essa proposta foi recusada, segundo tenho informação.
Parece também houve uma proposta de repartição dos pelouros, portanto, um vereador do PSD e um vereador do PS, com os dois da CDU que são eleitos. Parece que também foi recusado. Portanto, estamos neste impasse e curiosos para saber como é que o Presidente vai descalçar esta bota, sendo certo, porém, que, na minha opinião, o PS, que conseguiu apoiar-se no PCP durante 6 longos anos, penosos longos anos para o país, para aprovar orçamentos de Estado, qual deles mais prejudicial que o outro, acho que o PCP e o PS deviam entender para arranjar uma solução governativa de esquerda, uma mini geringonça sem o Bloco, já que conseguiram fazê-lo durante 6 anos. Claro que vai ser também bastante prejudicial, porque nós sabemos como é que acabam as governações de esquerda. Mas pronto, mas perante o cenário, acho que é a única hipótese. Um acordo com o PSD, com o CDS, mas no caso do PSD, porque tem os dois vereadores são do PSD, é impossível, acha que é impossível esse acordo entre CDU e a coligação que integrou, o CDS integrou? Entre a coligação é impossível. Se quiserem fazer esse acordo com o PSD, podem fazê-lo, sendo que nesse caso teríamos um fim da coligação, porque o CDS não integra governos com o CDU, nem isso fazia sentido. Acho que nem sequer ninguém estaria à espera que a direita governe com a esquerda, nem o contrário. Portanto, as posições são completamente antagónicas e acho que não é, nem sequer há essa hipótese está no ar. Mas, como eu digo, não sei se o PSD estará disponível a isso. Isso é questão de falar com o PSD. Da nossa parte, não estamos abertos a essa situação. Muito bem. Luís Caldeirinha Roma, como é que olha para este impasse? Se assim se pode dizer, é verdade que as eleições já aconteceram há mais de um mês, já passaram também algumas semanas desde da tomada de posse, e o que é certo é que ainda não há pelouros atribuídos. Deixe-me só dizer, antes de responder diretamente isto, como sabemos todos, os pelouros pertencem unicamente ao Sr. Presidente da Câmara, não é? O Sr. Presidente da Câmara depois é que delega, portanto, não está em causa o funcionamento da Câmara, porque o Sr. Presidente pode ter todos os pelouros e a Câmara é evidente que é mais fácil se tiver alguém a ajudá-lo do que se for uma pessoa só. Em segundo lugar, permitam-me também dizer que nunca compreendi muito bem, e já fui Presidente da Câmara e respeito logicamente as leis, mas nunca advoguei que nem consigo compreender como é que um órgão executivo pode ser formado por várias forças, porque acho que não é, enfim, se não houvesse a Assembleia Municipal para fiscalizar, para lançar várias competências que tem, muito bem. Agora, havendo a Assembleia Municipal, eu entendo que, aliás, é uma coisa contra a natura do funcionamento. Não há empresas nenhuma em que o órgão executivo funcione desta maneira. E isto criou entropia. Em Évora, o que se está a verificar é um pouco o espelho do que aconteceu nas duas Assembleias Municipais. Enfim, não há entendimento. Enfim, nós todos dizemos nas campanhas eleitorais que nos entendemos uns com os outros, quando chega a hora da verdade não há realmente entendimento, porque as vontades são completamente contrárias. De maneira que não é, na minha opinião, nada que não se esperasse. Não sei como vai ficar, não faço a mínima ideia. O Sr. Presidente com certeza que estará a entabelar negociações, porque as coisas não podem continuar assim com certeza. Não sei como é que vai terminar. Agora, o que é facto é que as vontades da geringonça aqui em Évora, desde o princípio que se via que não funcionavam, porque para a Assembleia não funcionou, na minha opinião, muito mais difícil iria funcionar para o órgão executivo da Câmara, de maneira que não é para mim muito, muito estranho.
Acredita que, Luís Caldeirinha Roma, acredita que haverá acordo para, enfim, para uma governação da Câmara mais estável, se assim se pode dizer? Eu não sei se acredito. Se me perguntar se tinha esperanças disso, tenho esperança que, aliás, com o Sr. Presidente da Câmara é um homem que tem uma experiência enorme em governações autárquicas, o líder o Dr. Calixto também. Portanto, penso que ambos têm capacidade mais do que demonstrada para encontrar uma solução. Porque penso que será por aí que vai a solução. Não faço a mínima ideia, não estou por dentro das negociações, não quero estar, não é essa a minha... Agora, era bom que para a cidade de Évora, para o Conselho de Évora, que houvesse uma resolução o mais rápido possível, porque, se bem que, como eu tenha dito, os pelouros pertencem realmente todos ao Presidente da Câmara, não é curial que numa dimensão que nós temos da cidade de Évora, que daqui para a frente o governo seja feito unicamente por uma pessoa. Não é? Enfim, não acredito. Como vai terminar, enfim, isto, como dizia o nosso futebolista, prognósticos só depois do resultado. Logo, para uma última pergunta, queria fazer uma última pergunta. O Presidente da Câmara de Évora dizia-me há umas semanas atrás que de uma maneira ou de outra a Câmara é sempre governável. Claro, foi o que eu disse. Concorda com isso? Claro. Enfim, no fim de contas, mesmo que não houvesse um entendimento, o Sr. Presidente da Câmara é o detentor de todos os pelouros, portanto, ele pode governar como entender, mesmo talvez tendo ligação de poder de pelouros, não faço a mínima ideia se é essa. Sei que o Dr. Sá, que conheço há muitos anos, tem com certeza toda a capacidade e toda a experiência para resolver a situação. Espera-se que seja o mais rapidamente possível para realmente a Câmara poder ser governada. Enfim, não é ou de uma maneira ou de outra que haja uma decisão. Não é? Isso é que é fundamental. Sobre este assunto, Paula de Deus, do PS, como é que olha para este impasse? Bom, eu diria que nós já olhámos, não é? Olhámos oportunamente e o Partido Socialista, os eleitos neste caso, o Partido Socialista, decidiram dar a mão à população de Évora. E decidiram dar a mão à população de Évora com a energia com que se apresentaram a votos e ficaram uma diferença muito pequena da CDU. E perante a missão que se avizinha, não é? De um partido que perdeu dois vereadores, por um lado, e por outro lado, porque durante os últimos 8 anos não revelou ter energia suficiente para levar para a frente a missão de governar a cidade, tanto que perdeu os votos que perdeu, não é? Que é o reconhecimento disso mesmo. De facto, a pressão dos eleitos do PS foi apresentar uma proposta de um governo paritário nesta perspectiva de, como disse, dar a mão à população de Évora, porque governar a Câmara de Évora, governar o Conselho de Évora, não é governar a Câmara, é governar o Conselho de Évora, os destinos do Conselho de Évora, não é missão para um homem só. E por isso, enfim, é com alguma tristeza que vimos este acantonar da CDU, enfim, dentro daquilo que é a muralha da cidade. Gostávamos, como é evidente, que houvesse uma visão mais aberta. Aliás, o Partido Socialista, como quem nos está a ouvir sabem, os meus colegas de painel têm uma visão plural na gestão autárquica. E aliás, veja-se que para a mesa da Assembleia, já o disse aqui há 15 dias e volto a frisar, o Partido Socialista, naquilo que foi uma tradição introduzida à data do governo PS pelo Presidente da Assembleia Municipal, Capola Santos, o Partido Socialista fez um convite às forças mais votadas a seguir ao PS, portanto para a Assembleia Municipal, nomeadamente à CDU e ao PSD, para integrarem a mesa, e rejeitaram.
E, portanto, nós nunca apresentámos uma lista única, porque foi a solução que as outras forças partidárias encontraram, não porque fosse a visão do PS, porque é um partido de diálogo, de negociações, e é assim que se deve governar. Portanto, Câmara de Évora não é missão para um homem só. O presidente Pinto Sá saberá, porque é um homem experiente, enfim, a consistência das decisões que tomar. O Partido Socialista responsavelmente está cá para assumir o seu papel. Quanto a acordos, o assunto ficou fechado, quer dizer, a partir do momento em que a CDU recusou a proposta que foi feita, neste momento passou a ser um não assunto. E, portanto, os vereadores vão assumir de forma responsável, como é evidente, aquilo que será o seu mandato, como é evidente. Não comprometendo a governação, mas tomando as decisões que têm que tomar quando considerarem que não são aquilo que melhor beneficia a população de Évora. E, portanto, neste momento é o que posso dizer e que, enfim, o senhor presidente Pinto Sá e o seu vice-presidente, os únicos, de facto, eleitos da CDU, que tomem uma decisão o mais rápido possível, porque temos, de facto, neste momento, um barco sem o homem do leme. Não há homem do leme, não há homem do leme. Muito bem. Fica registada a sua opinião. Ora, António Gavela, o que lhe apraz dizer sobre este impasse? Sabemos que ainda decorrem negociações. O que apraz dizer? Sobre a questão da própria tema que a Rádio Guiana colocou, negociações atraso do processo, não há atraso. Há um processo em curso. Há um processo em curso que é natural e resulta de uma situação. A votação dos eleitores traduziu-se numa dispersão de votos. Ninguém tem maioria absoluta na Câmara de Évora, não é? A CDU tem uma posição clara sobre isso, que foi e está a tentar negociar, portanto vai até ao limite, que com as forças políticas que elegeram vereadores para fazer um acordo de mandato para Évora. Tomámos essa iniciativa de fazer reuniões com todos os partidos. Estamos a negociar no sentido de obter um acordo e não vamos comentar aqui, enquanto não houver uma decisão final, por questões de ética, as reuniões parcelares de que vice-presidente assim ou vice-presidente assado. Nós não fazemos isso. Não faremos isso. Não equacionamos, por outro lado, um acordo só com uma força política, porque isso não traduz a vontade da população. Não é isso que a população quis dizer no voto. O processo não teve atraso. O vereador do PSD, Henrique Sinsim, esteve ausente do país durante 2 semanas. E nós, por questões de princípio e porque queremos que todos participem nas negociações, fizemos uma pausa nas negociações para, digamos, os contactos e a definição desta questão dos pelouros. E a situação é muito simples. Ou há um acordo entre todos os partidos para o mandato, ou negociamos anualmente o plano e o orçamento. Isto é muito simples. E como dizia o colega Luís Filipe Roma, digamos, esta situação depende de uma questão de capacidade ou não ter capacidade de governação. 2 notas finais. De referir que nós tivemos maioria absoluta nos outros 2 mandatos anteriores e sempre convidámos os partidos, mesmo tendo maioria absoluta, a terem pelouros. E a posição deles foi sempre que quem ganhou deve governar. Por outro lado, referir que já nos mandatos anteriores, nós, nas opções do plano e no orçamento, negociamos ano a ano. E sabemos que nós não temos tido maioria na Assembleia Municipal e temos negociado ano a ano os planos e o orçamento, não tem havido acordo para o mandato. E dizer uma coisa muito clara, este assunto pode ir aqui, às vezes que entenderem, mas qualquer que seja o cenário, a Câmara será sempre governável e irá cumprir um mandato de 4 anos. Isso que ninguém tenha dúvidas sobre esta questão. E a Câmara está
em atividade. A Câmara não está parada à espera que este acordo tenha, digamos, um ponto final. É evidente que não há prazo para estas questões. Há esta questão do vereador Henrique Sinsim, que são 15 dias que se perderam aqui. Então não é do interesse da CDU prolongar esta situação, que fique claro. Mas não estamos, digamos, numa situação de drama, porque temos projetos comunitários aprovados, temos ações em curso, temos acordos que vão, obras que se vão iniciar, enfim, digamos, é evidente que não é fácil e não é o que nós desejamos. Nós não estamos aqui a sorrir por não estar a ser difícil encontrar este acordo. Não estou a dizer isso. Mas não é uma situação irresolúvel se não houver acordo. Não é? Pronto, mas era isso que queria transmitir com a maior solidariedade e, digamos, abertura em relação a todos. Muito bem. Não sei se sobre este assunto querem acrescentar mais alguma coisa. O Diogo, o Luís Caldeirinha Roma ou o Paulo Deus? Muito bem. Sendo assim, vamos avançar para o próximo tema, o tema do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, que escolheu para um tema que já aqui foi falado, a dissolução da Assembleia da República e eleições legislativas antecipadas. Diogo. Bem, tivemos a queda da geringonça, passados seis longos anos de governação à esquerda. Finalmente aquilo viu-se o que estava à vista, que as posições foram completamente inconciliáveis e o partido, desculpa, e o país viu-se embrulhado numa crise política numa altura em que não interessava muito. Temos uma crise enorme em mãos, estamos com graves problemas a nível de energéticos e de cadeias de abastecimentos. O mundo está numa situação muito volátil e as pessoas precisavam nesta altura na realidade de um governo que tomasse as rédeas do país e que assumisse a missão de governar. Acontece que já não interessa aos partidos de esquerda manterem essa paz podre que mantiveram durante estes 6 anos, o que faz com que tenham derrubado o governo e mandando-nos todos para um período de conturbado de eleições, em que já vimos oscilações nos mercados e nos preços da dívida para cima, e no fundo coroando aquilo que já se previa, que assim que houvesse os primeiros problemas, a coisa caía. O primeiro-ministro António Costa teve, como dizia o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, teve um abaixamento dos juros da dívida e dos juros a pagar de milhares e milhares de euros, de milhões de euros. Teve uma situação económica bastante favorável, numa retoma muito consistente, que esteve a correr muito bem. O que é que o António Costa resolveu fazer? Aumentar a despesa pública em quase 11 mil milhões de euros e por aí fora. Portanto, agora que estamos outra vez com problemas nos mercados e problemas internacionais graves, não há margem para se acomodar descidas de impostos e relançamentos da economia. Portanto, a ideia da esquerda e do primeiro-ministro é continuar a carregar nos impostos, continuar a aumento dos ordenados mínimos, aumento disto, aumento daquilo, quando as empresas estão completamente sufocadas e numa situação perfeitamente periclitante e bastante perigosa. Pronto, e caiu pela base. O primeiro-ministro António Costa quer uma maioria absoluta para poder dispor da bazuca à sua vontade. A esquerda não quer ceder mais, portanto teve mau resultado nas autárquicas, tem que marcar posição, tem que fazer uma afirmação de doutrinária de posição. Isto tudo levou-nos ao fim da geringonça. E agora vamos ver o que é que vai vir do novo xadrez político e da nova composição.
Se bem que quem tinha razão no meio disto tudo, pelos vistos, era o Dr. Cavaco Silva, para quem a cor de esquerda só de papelinho passado, o professor Marcelo achou que não valia a pena e aqui estamos. Assim que o professor Marcelo disse que mandaria o governo abaixo, o Dr. António Costa acabou imediatamente com as negociações sérias do Orçamento de Estado. Era isto. E vamos a eleições. Luís Caldeirinha Roma, do Chega. Olha, no que respeita a esta matéria, enfim, eu penso, aliás, falámos nisto aqui na última sessão em que eu estive também, era uma morte realmente anunciada. Aliás, eu penso que a morte da Geringonça foi anterior à discussão do orçamento. E foi anterior à discussão do orçamento por uma razão, porque todos os partidos realmente de esquerda e de extrema-esquerda tiveram uns últimos resultados nas autárquicas bastante abaixo daquilo que previam. E, portanto, todos chegaram à conclusão que, de mãos dadas, as coisas iam de mal a pior. E isso criou que cada um deles começasse a impor condições, algumas inclusivamente, aliás, eu tive a oportunidade de dizer isso, algumas inclusivamente que o seu Primeiro-Ministro, relativamente a instruções e a emanações vindas de Bruxelas, não podiam ser cumpridas, nomeadamente no que diz respeito às leis laborais, etc. etc. Eu disse isto na sessão passada. Mas permitam-me dar a minha opinião sobre esta questão, e eu acho que desta situação houve um culpado, 2 responsáveis e um oportunista. E passo a explicar. O primeiro culpado foi, na minha opinião, o Sr. Presidente da República. Porque o Sr. Presidente da República meteu-se em águas revoltas, em estreitos apertados, e digo isto com toda a amizade e respeito que tenho por ele. Enfim, trabalhámos em conjunto durante vários anos, conheço muito bem, mas agora meteu-se realmente, na minha opinião, em águas apertadas, porque quando ele, para pressionar a aprovação do orçamento, que é muito a orientação dele próprio, quis avançar qual era a alternativa no que dizia respeito a ele, fez com que todas as outras alternativas legais, porque não era obrigatório que houvesse uma destituição da Assembleia, podíamos ter um ano inteiro com orçamentos, com o orçamento por duodécimos, que não caía por cá no dia da Trindade. Enfim, já vários especialistas, economistas disseram isto. Inclusive, houve um mesmo que disse que era uma das formas de retrair a despesa pública e baixar o nosso endividamento, porque o que limita os orçamentos por duodécimos é do lado da despesa. Do lado da receita não é limitado. Não é? Nós não podemos dizer, olha, não, estava previsto aqui em janeiro que só recebíamos 800 milhões, não podemos receber 850. Portanto, a parte da receita não tem condições, só tem a parte da despesa. Não é? E, portanto, o senhor, na minha opinião, o senhor Presidente da República precipitou-se quando disse que se não houvesse resultado, a intenção dele, penso que era pressionar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e dizer que, enfim, eu deito-os abaixo, vão para casa e etc. Meteu-se realmente em águas apertadas e, na minha opinião, ele foi o primeiro culpado desta situação. Os 2 responsáveis a seguir na minha opinião, também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que levaram a fasquia demasiado, talvez cansados das promessas do Sr. Primeiro-Ministro relativamente às suas solicitações nos orçamentos anteriores não terem sido objeto daquilo que eles pretendiam e, portanto, cansaram-se destas mentiras, permitam-me dizer assim, veladas do Sr. Primeiro-Ministro, que punha nos orçamentos, mas depois havia as retenções e, portanto, não andavam para a frente. E os 2 partidos que chegaram à conclusão que estavam a ser efetivamente enganados e que não queriam continuar face ao que tinham recebido nas autárquicas de cartão amarelo.
O oportunista é o senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que assim que viu o furo para uma possível maioria absoluta, aproveitou tudo, não deu a partir daí, e isso foi notório, nós, enfim, hoje acompanhamos, por um lado bom, por outro lado mau, na minha opinião, estas coisas através da comunicação social, e assistimos perfeitamente a um engrandecimento das intransigências do Sr. Primeiro-Ministro relativamente àquilo que os seus parceiros da geringonça lhe pediam, com um único objetivo, que era realmente, bom, uma vez que o Presidente da República já disse que ia demitir a Assembleia, isto vai abaixo e a seguir nós vamos pedir a maioria absoluta para governar, que tem sido sempre o objetivo do Sr. Primeiro-Ministro. Só desejo realmente que as suas projeções não sejam de acordo com aquilo que ele prevê e que não seja o que os portugueses lhe possam dar uma lição daquilo que pretendem para o país. Convidava agora a comentar este assunto a Paula Deus, do PS. Qual é a sua opinião? Bom, por um lado, a minha opinião, e depois, por outro lado, se me permitem, manifestar a minha surpresa em relação àquilo que foram as palavras à nota de abertura dos dois dos nossos colegas de painel e aquilo que foi a análise que foi agora feita. Primeira parte, relativamente a esta crise. Esta crise, aquilo que eu sinto e provavelmente muitos portugueses sentem é que é um profundo ato de irresponsabilidade da direita à esquerda. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade porquê? Bom, nós estamos com o mundo às avessas. Portugal e o mundo atravessam uma pandemia. Há um governo que é reconhecido por todos, a nível nacional e internacional, que na forma como deu a resposta, não obstante erros que foram cometidos, e na forma como neste momento assumiu o tratamento através da vacinação, teve um desempenho competente. E é nesta altura que da direita à esquerda se coligam para mandar o governo abaixo, para mandar um governo abaixo. Quer dizer, isto é impensável. Para o cidadão comum, as pessoas pensam, mas o que é que esta gente anda cá a fazer? Quando as pessoas precisam de segurança e precisam de que quem está e tem segurado com firmeza aliás, navegado em águas turbulentas, este barco, sem deixar que se afundasse, eis que os partidos da direita à esquerda decidem afundar o barco. Bom, se não é um ato irresponsável, será um ato irrefletido. Ainda vou dar aqui a bondade vou adjetivar ainda assim de uma forma mais bondosa, porque, como é evidente, tenho a maior consideração pelos partidos, imagino que se empenhem em fazer o melhor, mas desta vez não fizeram. E, portanto, preocupa muito isso. E preocupa muito, por exemplo, para vermos como é que nós não estávamos, como é que o barco de facto estava a ser governado, vejamos a questão, por exemplo, do plano de recuperação e resiliência que em Espanha ainda não foi aprovado. Não foi à custa de despesismo, foi precisamente porque conseguimos provar perante a União Europeia que tínhamos capacidade de aplicar os fundos que este plano foi aprovado. Objeto de muita negociação dentro do governo, com o governo e a sociedade portuguesa e com a União Europeia. E, portanto, a oposição decide, manda-se o barco abaixo, em pleno plano de reformas. E depois, podíamos ficar aqui, o tempo todo a explanar uma série de medidas e de perspectivas de desenvolvimento do país que, nomeadamente a esquerda, qual Bloco de Esquerda e PCP, decidiram mandar abaixo. Veja-se a questão, por exemplo, do aumento do salário mínimo. Alguém imagina, com a direita no governo, o salário mínimo irá continuar a aumentar
pois não dá o espaço gigante que provavelmente o PCP queria. Mas se formos ao programa de governo, não precisamos ir à negociação com o PCP, vamos ao programa de governo. O que é que lá está inscrito? Que se perspectiva que no final do mandato, pelo menos, o salário mínimo seja de 750 euros. Há um empenho genuíno, um compromisso do Partido Socialista com os portugueses. Era um tema que era caro ao Partido Comunista e agora manda-o para a água abaixo, correndo o risco de ter uma direita a vir a governar. É isto que é de facto preocupar com os portugueses e combater a pobreza e contribuir para a mobilidade social? Duvidamos. Há pouco falava-se da importância do apoio às pessoas que estão em situação de profundo sofrimento. Os cuidados paliativos foram implementados pelo Partido Socialista. O Serviço Nacional de Saúde, com as dificuldades que tem, porque eu nunca escamoteio isso, nunca. E, portanto, nunca me peçam para falar de fadas da governação. Não há. Há decisões, às vezes tomam-se más decisões, mas estamos a falar agora de boas decisões que estavam a ser tomadas e que levavam a que os partidos da direita à esquerda, mas sobretudo os da esquerda, e o PCP em particular, que é um partido com uma longa história de defesa, de facto, dos direitos sociais, que se empenhassem para que as coisas continuassem, avançassem e não criassem esta crise no país. É porque, neste momento, as coisas param mesmo quando nós dizemos, bom, as coisas não se deixam de governar. Pois, Manuela Ferreira Leite dizia em tempos, suspendamos a democracia que isto governa-se na mesma. Pois, é daquelas coisas, se os pais saírem de casa, os filhos alimentam-se na mesma, nem que vão pedir ao vizinho ou que o vizinho vá lá alimentá-los. Mas a verdade é que não é tempo para isso. E nem as medidas que estavam a ser tomadas justificavam que o PCP e o Bloco de Esquerda tivessem esta atitude. Claro que houve cativações. Nós estivemos numa pandemia que nos desorganizou completamente o estado da arte, o estado da vida das pessoas. Coloquemos a mão na consciência e pensemos duas vezes se isto é o melhor para o país. Não é. E agora falemos de Évora. E aqui faço a ligação com as notas de abertura e vou até congratular a nota de abertura de Diogo Pestana, se me permite que o trate assim, e de Caldeirinha a Roma. Dizia Diogo Pestana com muita propriedade as notas de abertura que se congratula pela a notícia da ferrovia, do comboio de alta velocidade, de haver notícia de incluir passageiros. Mas esta ferrovia vem de onde? Vem da visão de um governo socialista e do compromisso de um governo socialista. Nós temos a certeza que vai ter continuidade? Pois não sei. Nem eu sei, nem ninguém sabe. Porque a visão da direita não é a mesma. Falemos das obras de consignação do Hospital de Évora, nota de abertura aqui inscrita pelo meu estimado colega Caldeirinha Roma, que se congratulou com essa obra. Inscrita por quem? Pelo Partido Socialista. É que há um distrito de Évora com o Partido Socialista e há um distrito de Évora sem o Partido Socialista no governo. E estas coisas, neste momento, podem vir a penalizar, sim, a população do nosso distrito e do Alentejo. E, portanto, foi um ato profundamente irresponsável a nível nacional, a nível internacional, com os compromissos que temos, nomeadamente europeus, com o Plano de Recuperação e Resiliência, e também a nível local. E, portanto, por mais que gostasse de dizer o contrário, eu... Tenho pena que o PC tenha corrido, o PCP, peço desculpa, e o Bloco de Esquerda também, tenham corrido o risco de entregar novamente a um governo de direita os destinos do país. O mesmo partido, e estas palavras estão cravadas na memória, na minha e da maior parte das pessoas, que era claramente um país que se assumia como sendo um país que não era para jovens. O que é que pensarão estes jovens? É bom que tenhamos memória. Era dito por Pedro Passos Coelho que este país não é para jovens. Emigrem. O conceito que utiliza-se atualmente é migrações. Migrem. Mas emigrem. Basicamente, saiam do país, vão à procura de oportunidades. Pois é isso, neste momento, que o PCP e o Bloco de Esquerda
assumiu, foi este o risco que assumiram, e que para nós, PS, é incompreensível. António Gavela, diga, se for rápido, sim. Muito rápido, só não posso deixar de pôr aqui uma ou duas questões para pormenorizar o que a Paula disse. Em primeiro lugar, deixa-me lembrar que nos últimos 20 anos, salvo erro, nos últimos 26 anos, o Partido Socialista teve lá 20. Portanto, quando dizemos que isto é sempre do passado, enfim, o Partido Socialista tem uma mão muito grande para a palmatória. Em segundo lugar, só fazer esta comparação. A Paula de Deus disse agora que há o problema de vir à direita. Deixa-me dar este exemplo. A Irlanda, que é um país que eu conheço bem porque tive também lá 2 anos, em 2008 e 2009 esteve como nós com uma recessão enorme, tal como nós atravessámos. Eles entraram em 2008, nós entramos em 2009. Nessa altura estávamos os dois iguais. Neste momento a Irlanda é dada como um exemplo de grande sucesso na volta que deu por cima. Quem foi que deu a volta por cima? Foi um governo de coligação de 2 partidos de direita que puseram as coisas, como um dos exemplos foi este que a Paula focou no que diz respeito ao ordenado mínimo. O ordenado mínimo na altura era igual ao nosso, hoje o ordenado mínimo da Irlanda são 1.600 euros, Paula. Portanto, os governos de direita governam melhor, aliás, é conhecido que os governos de direita em Portugal põem bem o que os governos de esquerda põem mal. Muito bem. Paula, Deus, tem de ser muito rápido porque tenho de dar a palavra ao António Gavela. Sim. Eu não aceito, eu tenho o meu tempo, ou isso passa para um outro patamar. Pode haver uma segunda volta. Então vamos fazer exatamente. Vou dar a palavra ao António Gavela e depois fazemos uma segunda volta curtinha. António Gavela. Uma conversa de café. António Gavela, do PCP. Sobre a questão da Assembleia da República, dizer que não era necessário dissolver a Assembleia da República. Não era necessário. Podia ser apresentado um novo orçamento e o governo podia governar por duodécimos. E isto mostra uma coisa muito importante. É que a agenda política do Presidente da República, do PS e da direita coincidem neste aspecto. Eleições antecipadas. Isto é, ninguém tentou, não se ouviu de ninguém, digamos, qualquer sinal de discordância em relação à pressão que o Presidente da República fez sobre a votação do Orçamento de Estado. Ninguém falou nisso. E, digamos, que tem de responder por isto. Digamos, este silêncio é conivente, digamos, com a atitude de pressão do Presidente da República que condicionou até à última, digamos, a votação do Orçamento de Estado. E porquê? Porque não se quer dar resposta aos problemas do país. É muito claro. Eu já passo à frente a referir alguns aspectos sobre esta questão. Ao contrário disto, o país exige soluções para os problemas e o PCP interveio até ao limite, até ao último minuto, para que fosse encontrada uma solução. O que é que se passou? O governo do PS recusou a maioria das respostas, das propostas que o PCP lhe fez. Algumas foi na véspera da decisão do Comitê Central que disse que não. Ele vai dar alguns exemplos. E, de facto, é o governo que tem que responder pelo chumbo do orçamento. Ele não deu resposta, digamos, às questões do país, porque o orçamento não pode ser negociado à peça. O país tem uma questão global para resolver, que tem a ver com a questão dos salários, a questão das crianças, das creches, etc., a questão das pensões, a questão do Serviço Nacional de Saúde, que está no limite, e vejam o que está acontecendo nas demissões em massa das direções, dos corpos clínicos, etc. Na questão da habitação digna, portanto, não há respostas para isto. Na justiça fiscal, a dança do IRS, sobe escalões, baixa escalões, e a questão da produção do país, pôr o país a produzir. O problema é que há 6 anos, quando o PCP disse, em 2015, que o PS só não governava se não quisesse, aí, embora mais débeis, as respostas do Orçamento de Estado foram concretas. E neste orçamento,
o PS, em relação ao salário mínimo, não saiu dos 705 euros que o PCP tinha apresentado. Não quer dizer que era para negociar os 850 euros, mas o PS o que afirmou à última hora é que mantinha os 705 euros. Em relação à questão da habitação, à educação, e atenção que nós na educação vamos ter outro Serviço Nacional de Saúde dentro de 5 ou 6 anos, se não forem tomadas medidas em relação ao corpo docente e às infraestruturas da educação. Relativamente, digamos, aos 10 euros dos aumentos das pensões, o que é que pensará um pensionista que tem um aumento de 10 euros e depois tem de pagar 30 euros numa consulta num hospital privado ou pagar 100 euros no aumento da renda de casa porque o governo recusa travar o aumento da renda de casa? Digamos, são estas questões globais que se colocam ao Orçamento de Estado. E num quadro em que se conhece, embora colegas de painel não concordem, que nós, aquilo que tem a ver com os interesses dos trabalhadores e do povo, dos trabalhadores sobretudo, não aceita negociar isso. E o governo não deu sinais de querer avançar nessa medida, não é? Não há intransigência do PCP e, de facto, tentamos até ao último momento que houvesse um sinal, porque há dinheiro, porque o problema, quando se falava há pouco aí no programa de resiliência na maioria absoluta, havia dinheiro para dar mais condições de vida aos portugueses. Há dinheiro, não é? Só para terminar, a questão do hospital. O Hospital de Évora já foi inaugurado 6 vezes, a primeira pedra já foi lançada 6 vezes, não é? E quase que apetece ir fazer uma vigília para ver se a obra de facto começa. Pronto, porque não pode ser. É curioso que o Primeiro-Ministro tenha ido à Espanha dizer que havia uma paragem para peões e mercadorias em vendas novas a Évora e Landroal, e cá, nas negociações que teve, foi 0. Não abriu a mínima hipótese para que essas paragens se verificassem. De facto, digamos, estamos num quadro. O PS mudou a sua postura política de que vinha tendo há 6 anos atrás. Digamos, o Partido Comunista não pactua, portanto não pactua, não está de acordo com isso, respeita as opções de cada um, portanto nós, digamos, num quadro democrático não pomos em causa nada, mas a uma questão é de esta situação não é artificial porque é real, não é? Agora não era necessário termos chegado aqui, é por uma opção da agenda política de quem está no poder e de interesses de quem, digamos, como já referi no início, disse. Vamos fazer uma última ronda sobre este assunto, mas tem de ser com intervenções curtas, 2 minutos. Começamos pelo Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Diogo, 2 minutinhos, tem de ser rápido. Sim, é rápido. Eu só me espanta. Eu ouço a Paula Deus a falar e realmente com uma eloquência bastante grande e com um discurso muito fluido, mas depois eu lembro-me que o PS pagou com o país praticamente na bancarrota há menos de 10 anos. Nós não tínhamos dinheiro para pagar ordenados, nós tivemos praticamente na bancarrota, não fosse a intervenção externa e tudo aquilo a que nos obrigou a intervenção externa. Isso é obra do governo do PS. Quando as pessoas tiveram que emigrar, quando os impostos tiveram que bater nos máximos, quando nós tivemos que suspender as obras públicas e tudo o resto, porque não havia dinheiro para nada, foi porque o PS nos levou à bancarrota. Eu ainda me lembro da festa que era o Parque Escolar, e depois vamos a ver e temos os primeiros ministros presos e acusados de corrupção por causa toda essa festa que foi. Portanto, eu assusto-me sempre um bocado quando vejo o PS muito entusiasmado na governação, porque normalmente
vai sobrar para nós. O problema é que desta vez já não há hipótese, porque há 10 anos conseguimos recuperar, conseguimos, infelizmente, com um grande sacrifício, voltar a endireitar mais ou menos o país. Agora não temos essa margem. Portanto, eu estou com muito medo do que aí vem. E lá está, e o PS faz as coisas todas pela metade. Os passageiros é na realidade importante, mas Diogo. O que a Paula não esqueceu de dizer depois foi que, na realidade, o que é importante é a plataforma logística para incentivar a economia, para incentivar as empresas, para incentivar o emprego na região que estamos a precisar como pão para a boca, e nada disso vai vir. Vai ficar em Espanha, que é o sítio exatamente que não nos faz falta, porque é exatamente aquilo que está a competir connosco. Portanto, isto vem sempre pela metade e o filme nunca fica muito bem contado. Muito bem. O Luís Caldeirinha Roma já há pouco gastou algum tempo, mas ainda assim gostava de lhe dar... Eu peço desculpa só dizer-vos uma coisa, nomeadamente ao António Vela, porque na primeira sessão, o que me foi transmitido por si, Diogo, foi que nós podíamos interromper, enfim, pequenas coisas, não era fazer nenhum discurso. Por isso é que eu interrompi, não fiz isso à revelia, porque eu gosto de cumprir ordem. Só coloquei e peço desculpa por estar a interrompê-lo. Não. Porque estavas a prolongar, e digamos, o que eu entendo destes debates aqui é se afirme cada um a sua posição e depois haja uma segunda volta, digamos, para contrapor, não é? Porque se você falava, a Paula falava, não sei se da altura já não tinha, eu ia às sobras, portanto, isso é o que acontece ao último, ao melhor ou pior, não é? Mas eu só intervi depois de pedir não é com o conteúdo da intervenção. Claro. Claro. Está esclarecido. Não sei se o Luís Caldeirinha Roma ainda tem alguma coisa a dizer, mas tem de ser rápido. Muito rápido, só dizer isto. Realmente, nós temos de ver que nos últimos anos, nós, na minha opinião, perdemos uma altura ótima, porque houve uma intervenção do Banco Europeu na ajuda à atenuação da dívida e alguns países, nomeadamente este que eu foquei na Irlanda e os países de leste, etc., aproveitaram que tinham dívidas desreguladas e outros também, aproveitaram isto para fazer algumas reformas que em Portugal não foram feitas. Aliás, o António Gavela muito bem disse há pouco que a saúde precisa de uma intervenção rápida, a educação precisa, a justiça precisa, a administração precisa. Quer dizer, nós precisamos de reformas que são indicadas há muitos anos por as várias instituições internacionais e que Portugal se alheia de fazer. Portanto, a nossa dívida vai continuando a aumentar porque não há criação de riquezas, e nós estamos cada vez mais em baixo, não como diz a Paula, infelizmente, que não vivemos a não ser num país das maravilhas que realmente nos querem vender. Desculpe, muito obrigado. Paula de Deus, do PS, 2 minutinhos também. Estamos de acordo. Estamos todos de acordo num ponto. A obra não se faz de uma vez, está-se fazendo, como se diz no Alentejo, e o Partido Socialista tem um rumo. Tem um rumo e tem programas que foram sufragados portanto, não perdeu esse rumo. E relativamente às negociações, exemplo, foi aqui dado, para o salário mínimo, é óbvio que quem governa tem que ver mais longe e tem que ver todas as dimensões do problema. E é natural que, com uma crise que nós tivemos, pandémica, que esgotou como esgotou grande parte dos nossos recursos, e que consumiu, inclusive, na área da saúde, aquilo que nós nunca imaginámos que conseguiria ser consumido em tão pouco tempo, que as coisas que já estavam frágeis, num país frágil, porque tem uma história de democracia muito recente, com um período de ditadura que nos deixou com os cofres, eu não sei se foi com os cofres, pode ser com os cofres com dinheiro, mas deixou-nos a nós todos na penúria. Isto leva tempo. Mas o Partido Socialista tem um rumo e tem mantido esse rumo, tem mantido com o Serviço Nacional de Saúde, ainda há bocadinho daí exemplos, coisas concretas, e não falo de coisas abstratas. Agora, se há muito para fazer, sim há, mas temos a nossa visão e não a perdemos. E a minha eloquência vem da convicção da obra feita. E uma outra coisa, aliás, para terminar, 2 coisas rápidas.
À direita somos despesistas, à esquerda somos forretas. Bom, eu diria que nós somos moderados. Somos moderados, temos vindo a fazer as reformas possíveis. Se me dizem se eu faria todas as reformas e sendo o Partido Socialista da mesma forma, se calhar não. Mas quem está no governo toma as opções que pode tomar ou considera que pode tomar. E a verdade é que é consensual que quando analisamos todos os indicadores de desenvolvimento, Portugal está muito à frente daquilo que era em 76 ou nos anos 80. E relativamente ao PSD não ter estado no governo mais tempo, ou a direita não ter estado mais tempo no governo, eu aplico aqui um ditado popular: gato escaldado, água fria tem medo. E as pessoas sabem bem, quando o PSD está no governo, e não falo do CDS, porque não tem, enfim, vai sempre à boleia, mas quando a direita está no governo, as pessoas sabem a penúria Muito que bem. é. E, portanto, Muito é bem. natural que não lhe deem um voto. Agora, o nosso receio é que, e termino já, Sérgio, com este estado de confusão que foi criado e estes ruídos todos, que de facto, num ato, enfim, menos ponderado, nós viemos a correr o risco, como já corremos, de ter novamente uma direita no governo. E uma direita no governo significa um cidadão português e 10 milhões de cidadãos portugueses com maiores dificuldades, não tínhamos dúvida. Muito bem, é a sua opinião. Agora, António Gavela, do PCP, também 2 minutinhos para terminarmos então o programa. Vai ser muito breve, ainda relativamente à questão do Serviço Nacional de Saúde, a questão, por exemplo, das carreiras dos enfermeiros, dos profissionais de saúde que estão aí para o setor privado, foi proposto pelo PCP, e o que veio do governo foi que isso será regulamentado no primeiro trimestre de 2022. Nós sabemos muito bem, a parte das cativações, o que é isso. E para finalizar, dizer uma coisa, que é, estar em cima do muro não é a solução. Neste momento há que optar entre fazer política de direita ou fazer política de esquerda. E, de facto, o PCP não tem mais eleições, digamos, que vêm aí, porque, acima de tudo, está tranquilo e consciente do papel que teve neste processo. Agora, pronto, digamos, consideramos que é uma situação que podíamos não estar aqui, mas estamos. E vamos ver com a convicção de que cá estamos para lutar contra as políticas de direita em defesa dos trabalhadores do povo. Isso há 100 anos que o fazemos e vamos continuar a fazê-lo. Obrigado. Foi a Praça do Município, programa de 4 de novembro de 2021. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias, à mesma hora. Boa tarde.